Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da nossa série através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui analisando o livro de Josué. Tem sido muito bom. Você deve pensar aí, talvez, a gente já comentou algo sobre isso, mas, professor, a gente está no capítulo 11, né? São 24 capítulos, a gente está próximo aí do fim e tal. Bom, lembrando que os capítulos 13 em diante são muito repetitivos em termos da herança, né, da divisão da terra de Israel. Então, por isso a gente não vai cobrir com tanto, digamos assim, com tanta análise esse texto, porque ele se repete, né? Então é mais interessante a gente entender o contexto, certo? Muito bem, na última aula a gente falou daquilo que Deus tinha mandado que Josué fizesse, cortasse os tendões dos cavalos, e assim ele fez. Versículo 10. Nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou a Azor e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor dantes era a capital de todos esses reinos. A todos os que nela... Você está vendo que é uma derrota assim, desses povos, na verdade é uma conquista inigualável. O povo de Israel saiu dominando tudo, porque Deus assim quis. Quando Deus quer, você não discute, meu amigo. É obra de Deus. Se Deus fez que houvesse um dia mais longo para Israel, para que eles vencessem os inimigos, aí você entende o comprometimento, essa era a palavra que eu queria. Comprometimento de Deus com essa obra. E assim ele fez. Deus seja louvado por isso. Versículo 11. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram. Ninguém sobreviveu e a Azor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis e também a eles e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Consegue ver, né? Novamente, a mesma situação, que é: faça o que Deus manda. Não discuta se ele mandou. Faça. Não discuta. Está aqui, está escrito todas as vezes que o servo de Deus fazia exatamente do jeito que Deus mandava. Não é que diminui os problemas na sua vida, que pronto, você serviu a Deus, confiou em Deus, fez o que Deus mandou e não tem problema. É o contrário, você vai receber muitas perseguições também, mas o maior problema da sua vida é o problema com Deus. Então, se você está sem problema com Deus, a sua vida foi livrada do principal problema. Todos os outros se tornam bem pequenos. Você consegue entender isso? A gente fica muito assim, envolto diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Não estou diminuindo as suas dificuldades. Eu tenho as minhas também. Mas existe um problema mais grave, que é o problema com Deus. E se esse nosso problema está resolvido, eu não tenho o que temer. Porque todos os outros nunca vão nem alcançar a gravidade que era o problema com Deus. E se Deus resolveu esse problema, maravilhoso. Só que às vezes a gente vai continuando buscando alguns problemas com Deus. Como assim, professor? Exatamente, a gente busca alguns problemas com Deus quando a gente não confia nele. Mas aí nós temos aqui o servo de Deus fazendo aquilo que Deus espera dele. E como é que ele responde a isso? O que ele faz diante dessas dificuldades? Ele faz exatamente do jeito que Deus mandou. Versículo 13. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou. E a todos os despojos destas cidades e ao gado os filhos de Israel saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Então você consegue ver que a gente tem aí o fato de que tudo foi requerido. A obediência ativa de Israel
foi também, de uma certa forma, a causa de eles conseguirem a conquista. Porque foi isso que, de uma certa forma, ativou aquilo que Deus queria que eles fizessem. E aí Deus faz também aquilo que era a sua parte, que na verdade é a principal parte, né? Enfim. Dos versículos 11, a partir do versículo, na verdade, o capítulo 11 até o versículo, a partir do versículo 16, nós temos uma outra seção que é a conquista de Canaã em cumprimento às promessas de Yahweh, de acordo com sua soberania, é resumida. Então isso vai acontecer de 11:16 até 12:24, que é exatamente isso aí. É a conquista de Canaã. Lembra que é conquista, promessa, fé e obediência, né? Conquista, promessa, fé e obediência. Será que era só isso? Era mais, né? Eu acho. Conquista, promessa, poder e obediência. Exatamente. Conquista, promessa, eu falei fé, né? Conquista, promessa, poder e obediência. Isso aqui tudo vai ser resumido. Conquista, promessa, poder e obediência. Assim a gente resume o livro de Josué, certo? Conquista, promessa, poder e obediência. Então é isso que a gente vai notar aqui no que ele nos apresenta a partir do versículo 16. Tomou Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Negueb, toda a região de Gósen, as planícies e Arabá e a região montanhosa de Israel com suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir até Baal-Gade no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, aqueles lá. Por meio de guerra, as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir e de Anabe, que anaquins seriam os homens maiores, né? E de todas as montanhas de Judá, e todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo o que o Senhor tinha dito a Moisés, promessa. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, as tribos, e a terra repousou da guerra. Então a gente tem realmente um resumo, certo? Um resumo daquilo que Deus fez. E esse resumo ainda continua aqui no capítulo 12. Aqui no capítulo 12, nós temos: são estes os reis da terra aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroé, que estava à beira do vale do Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade até ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon. Desde a campina, o texto prossegue, aqui são várias informações geográficas. Tudo isso para nos mostrar que foram as vitórias que Deus deu aqui ao povo de Israel. Ou seja, não foram vitórias quaisquer. Eles têm o nome de cada um deles que foram vencidos, né? Então, nesse ponto, que a gente tem de fato são
repetições aqui, o que eu quero dizer é uma lista, né? Você vê outro rei de Tapua, outro de Efe, outro rei de Afeca, outro, e todos esses reis para mostrar o seguinte: tudo isso foi cumprimento da promessa de Yahweh. O Senhor havia prometido a Moisés a conquista dessa terra, e assim ele está cumprindo aqui no reino de Israel, nessas vitórias em relação ao povo de Canaã. Beleza? Muito bem. Dentro desse resumo, eu quero agora apresentar exatamente a segunda parte, certo? A segunda parte. Lembra que é bom a gente retomar aqui para entender onde nós estamos no livro de Josué. O livro de Josué, como a gente já apresentou, ele tem uma mensagem, que é: a conquista e o assentamento em Canaã aconteceram conforme as promessas da aliança de Yahweh, fundamentada em seu poder por meio da fé obediente de Israel. Então é conquista, promessa, poder e obediência, né? Exatamente. Conquista e o assentamento em Canaã, tudo isso é o resumo, a gente resumiu aqui no capítulo 12, finaliza esse ponto aí mostrando como foi a conquista de Canaã. Como assim? Aquilo que eles venceram pelo poder de Deus. Sempre que confiaram no poder de Deus, Deus deu a eles êxito, né? Eles lograram êxito naquilo que eles empreenderam. Então, a conquista e o assentamento em Canaã aconteceram conforme as promessas da aliança de Yahweh. O Senhor havia prometido, está entregando para eles aquilo que ele prometeu. Isso estava fundamentado no seu poder, claro, ou seja, cada uma das vitórias a gente vai, desde a entrada no Jordão, né? Abertura do Rio Jordão, o povo atravessando, chegando lá do outro lado, fazendo um altar. A gente vê as pedras caindo sobre aqueles homens, a gente vê um dia mais longo para que Israel vença, a gente vê Deus confundindo os povos, né? Endurecendo o coração desses povos para que esses povos fossem até Israel e assim fossem derrotados. Então a gente vê que essa vitória é de Deus, completamente de Deus, fundamentada no poder de Deus. Mas ela foi feita também por meio da fé obediente de Israel. Porque sempre que Israel não era fielmente obediente, Deus acaba dando uma derrota, né? Como ele fez com eles lá em Ai, no sentido de eles não terem confiado, né, em Deus para o que eles haveriam de fazer, eles não terem buscado o conselho do Senhor naquilo que eles haveriam de fazer. E ao mesmo tempo isso também ocorreu com os gibeonitas, que chegaram lá, né, todos vestidos como quem vinha de longe, o povo acabou prometendo para eles proteção. Então, sempre que o povo de Israel não buscava a proteção de Deus, infelizmente eles acabavam sendo derrotados. Então, a fé obediente de Israel era muito importante. 4 palavras que resumem Josué: conquista, promessas, poder e obediência. Com isso na cabeça, isso a gente pode seguir adiante de uma forma bem mais fácil. E aí a gente viu aqui, do capítulo 1 até o capítulo 12, a conquista da terra. O que aconteceu aqui até o 12 foi: a conquista da terra por Israel é resultado da preparação por Yahweh de um líder do povo então, preparação de Israel e do líder de Israel, Josué, e do seu povo para uma campanha militar, que foi o que a gente viu, que foi vitoriosa, claro. Isso foi baseado em milagres que foram também acionados por uma fé ousada de quem de fato confiou em Yahweh para que aquilo fosse feito da melhor forma possível, do jeito que Deus de fato requeria deles. Beleza? Essa foi a primeira parte do livro. E agora nós estamos na segunda parte, certo? Dentro da nossa divisão são 3 partes maiores, certo? E a nossa segunda parte, vale a pena eu apresentar para você, mais como um resumo, como eu falei, tá?
Então é a distribuição da terra entre as tribos de Israel segue a designação de Yahweh, como soberano sobre a terra e o povo. Então essa divisão é uma divisão que Deus estabeleceu. Onde esse povo vai morar? Como é que essa terra vai ser dividida, né? Qual vai ser a reforma agrária de Deus, né? A divisão de terras que Deus estabeleceu para esse povo. Bom, ela está toda definida dentro dos capítulos 13 até o 24. Aliás, até o 22, certo? Então, em primeiro lugar, temos Yahweh instrui Josué quanto à terra a ser conquistada e a divisão do território subjugado. Desculpe. E aí nós temos, isso aqui é de 13, 1 até o 7. Então vamos lá, né? Do 13, 1 até o 7, essa parte aqui vale a pena a gente analisar. Josué 13. Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias. Você vai vendo que a gente pegou algumas batalhas, né, que foram narradas, mas foram muitas, né? Então, depois de muitas dessas batalhas, a gente é como se a gente tivesse visto fotos selecionadas, mas isso aconteceu durante algum tempo. Então, Josué, porém, já idoso, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom. Ao sul, os aveus, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios. E o texto vai prosseguindo aqui, falando de todos esses reis. Todos os que habitam das montanhas, desde o Líbano até Misrefote Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e meia, e a meia tribo de Manassés. Então, essa divisão, ela é uma divisão que é exatamente apresentada de uma forma para que o povo de Israel vá para o seu devido lugar. Imagine se essa divisão fosse uma divisão que tivesse, digamos assim, né, seguido somente uma pessoa, né, uma pessoa tivesse decidido quem ia para qual lugar. Seria loucura, né? Seria uma loucura e ninguém ia... Eu acredito que seria muito difícil para aquele que estivesse fazendo a divisão. Então, Deus define muito claramente quem iria assumir cada um deles. Essa parte B seriam os territórios de 2,5 tribos na Transjordânia. São confirmados. Neste caso, é de 13,8 até o 33. É a divisão das 2 tribos e meia, né? Então, a gente tem Ruben é definido, Gade é definido e Manassés, o território de Manassés é definido. Então, todo o território é descrito, o território total, tudo aquilo que Deus quer. E, no final das contas, a gente tem ali o território de Ruben, de Gade e de Manassés. O que é interessante no ponto C é que a gente tem a herança de Caleb. Você lembra de Caleb, ainda lá no finalzinho do texto, né, do Pentateuco,
Josué e Caleb foram os espias que foram olhar Canaã e trouxeram boas notícias, diferente dos outros que não vieram lá com as melhores notícias, né? Com a questão de perspectiva. Então, a gente tem ali a herança de Caleb, é escolhida como testemunho da fidelidade de Deus e da recompensa pela fé obediente. Isso é maravilhoso, porque a gente vai ver ali em Caleb como aquele que de fato foi fiel a Deus e a sua história passa a ser considerada, certo? No meio de tudo isso. Então, vamos ver aqui, Josué 14. Nós temos aqui, são estas as heranças de Israel, que Israel tiveram. Na verdade, aqui vai ser o processo que vai ser revisto, né? Então, como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então, é isso que a gente precisa lembrar. Eles fizeram aquilo que Deus esperava deles. Até que chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti, Josué e Caleb. Lembra? Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Então você vai vendo que Caleb foi esse que ele ousadamente, de fato, né, reivindica a posição montanhosa, né, região montanhosa, com base na fidelidade de Deus e com base naquilo que ele fez, da sua fé obediente. E o que Deus faz? Deus honra Caleb. Deus honra Caleb. Essa mensagem de Josué é uma mensagem que não pode ser esquecida. Por quê? Porque é exatamente a mensagem de Caleb, na verdade, né, da história de Caleb, é a história que Deus quer que fique, que é: confiem na promessa de Deus e sejam obedientes. Caleb foi fiel, foi prometido a ele permaneceu fiel, creu, e agora ele só está requerendo aquilo que Deus prometeu para ele. E o que Deus faz? Entrega. Josué entrega, Josué conhecia, Josué foi junto com Caleb. Foram eles dois que cumpriram aquilo que Deus esperava deles e não desesperaram o povo. E o que aconteceu? Deus honrou a obediência e a perspectiva de Caleb, bem como de Josué. E aqui é mostrado exatamente para nos fazer lembrar, nos ensinar que Deus espera de nós uma fé obediente, uma fé que confia, uma fé de fato de quem olha e diz: Senhor, eu não vou largar a tua bênção, não vou largar a tua promessa, aquilo que o Senhor espera de mim, eu vou fazer.
Com base em quê, Senhor? Com base na tua palavra. O Senhor falou e eu quero cumprir. Sem medo do que vão falar, sem medo das reprimendas, sem medo de qualquer coisa que podem considerar contra mim. Por quê? Porque o Senhor é Deus, o Senhor mandou e eu preciso cumprir. É com essa perspectiva que a gente precisa olhar para esses homens que confiaram em Deus e fizeram aquilo que Deus esperava deles. Ficamos por aqui, espero que você tenha entendido os pontos aí que a gente trouxe e que Deus seja glorificado em tudo isso que a gente apresentou aqui. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!